Acabou, hein? Acabou. Ferrou de vez. Olha, a Polícia Federal acaba de mostrar aí provas que fazem com que a situação de Bolsonaro, do general Heleno e de outros aí da cúpula do governo Bolsonaro que tentaram dar golpe de Estado fique insustentável. Olha, eu fico pasmo com o nível de burrice dessas pessoas. Temos muita sorte que esses da extrema-direita que tentaram dar golpe de Estado no Brasil são além de incompetentes, são muito burros. Pois bem, mais de um ano depois da tentativa frustrada de golpe de Estado, a Polícia Federal foi à casa do general Heleno e fez busca e apreensão. Também fez busca e apreensão na casa do Braga Neto, de outros generais, enfim, de vários bolsonaristas. Isso faz o quê? 3 semanas? Pois bem, eis que agora começam a aparecer provas que foram colhidas ali. Lembremos, a operação de busca e apreensão, quando foi feita ali, também pegaram o passaporte do Bolsonaro e a Polícia Federal mostrou algumas provas. Entre essas provas, tinha um vídeo de uma reunião que o Bolsonaro convocou com todos os seus ministros. Ali tinha só uma ministra que era a substituta da Damares, a única mulher na sala, de resto, 30 homens brancos. E ali eles estavam falando sobre golpe de Estado. E o Bolsonaro estava agindo como o chefe da quadrilha, dizendo ali que tinha que ter alguma maneira de dar golpe de Estado. Ele não falava com essas palavras, mas ele incentivava ali o golpe. Em determinado momento, o general Heleno fala que ele tinha acabado de conversar com o diretor-geral da ABIN, que estava substituindo o Ramagem, que era candidato a deputado federal, e que ele ia infiltrar a gente nas campanhas do outro lado, ou seja, na campanha do PT, talvez na do PDT, talvez na da Simone Tebet. Quem estava mais batendo no Bolsonaro na campanha eram o Lula e a Simone Tebet. O Ciro batia só no Lula, então não dá para falar que tinha bolsonarista infiltrado na campanha do Ciro. Provavelmente esses faziam parte da campanha já. Mas o que acontece foi que ali tinha uma prova clara de que a ABIN foi realmente utilizada para dar golpe de Estado. Pois bem, esse mesmo general, ele por ser general, lembre-se o que eu falo quase todos os dias, os militares, oficiais militares, se sentem como uma casta acima do resto da sociedade brasileira. General, então, é uma coisa assim, eu tô aqui, o bem está aqui, o mal está aqui e eu estou aqui, acima do bem e do mal. É assim que pensam os generais, tá bom? E aí, o que acontece? Ele jamais imaginaria que a Polícia Federal ia bater na casa dele, general. Bateu. E eis que mais de um ano depois, ele ainda tinha em suas gavetas isso aqui. Tiago, o que é isso? Esse é um diário. Não é nem um diário, esse é um caderno. Eu não sei por que começaram a chamar de diário. É porque talvez fique bonitinho, imaginar o general Heleno lá de pijama. Imagina uma múmia, né? Lá de pijama, escrevendo: meu querido diário, quero dar um golpe. Mas isso não é diário não, isso são anotações golpistas. Aqui tem como seria o golpe de Estado. E olha, coisas que eu tô falando aqui faz mais de um ano. Olha, inclusive antes do Bolsonaro tentar, estão aqui nessa agenda do general Heleno, ou nesse caderno do general Heleno, escrito a próprio punho. Então não tem mais como o general Heleno e o Bolsonaro usar a desculpa de que não, isso é um documento, não sei de onde veio. Não, esse você sabe, veio da mão do general Heleno, escrito de próprio punho. General Heleno, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, era o chefe da ABIN também, e, agora vem a melhor parte, todas essas reuniões golpistas tiveram a participação de Jair Bolsonaro, tiveram a participação do Braga Neto e do general Heleno. Esses três estavam em todas as reuniões golpistas. O Braga Neto, ele só não estava em uma das reuniões porque ele dava expediente no QG do golpe, no quartel-general do golpe, que é uma mansão em Brasília, que era utilizada ali para que os golpistas do acampamento que estava em Brasília tivessem informações em tempo real e recebessem instruções em tempo real do Bolsonaro. O general Freire Gomes, olha, mais trecho aí da delação dele. O general Freire Gomes falou que o Bolsonaro é quem dava as ordens aos acampamentos golpistas. Eu já te falava isso, Thiago, já falava isso em novembro de 2022, quando estavam lá acampados. Eu falava: olha, gente, esse pessoal tá acampado aí faz uma semana, pedindo golpe de Estado, quem dá as ordens é o Bolsonaro. Por quê? Porque já tinha saído matéria na imprensa mostrando que o chefe do acampamento pegava o carro dele, que era uma Toyota Hilux de 350 mil reais, ou seja, não é o cara que está passando necessidade, e saía do acampamento e estacionava para falar com o Braga Neto, quando o Braga Neto estava nessa mansão, que foi a mansão que era o diretório da campanha do Bolsonaro à presidência. Então, depois virou o quartel-general do golpe, o QG do golpe. E ali, eles falavam com o Braga Neto, ficavam lá horas falando com o Braga Neto, alguns parlamentares também passavam por ali, e eles voltavam para acampamento.
De lá, o Braga Neto saía e ia direto para o Palácio do Alvorada, onde estava recluso ainda o Bolsonaro, que ainda não tinha se pronunciado. Ou seja, eu já denunciava, a imprensa já mostrava aí, não com as mesmas palavras que eu uso aqui, que eu sou bem direto nas denúncias que eu faço, mas já se mostrava o seguinte: olha, o Braga Neto está coordenando o golpe e ele vai ao Palácio do Alvorada para ter ali a interlocução com o Bolsonaro, fora a interlocução que ele deve estar tendo por WhatsApp com os ajudantes do Bolsonaro, que já foi comprovado pela Polícia Federal. E o general Heleno fica fazendo ali a parte ali de organizar o golpe dentro do Palácio do Planalto, que o GSI fica no Palácio do Planalto. Então ficava o Heleno e o Bolsonaro assim, se reuniam com os chefes das Forças Armadas, com um general aqui, com um tenente-coronel ali, com outro coronel ali e tudo mais, se reuniam e o Heleno traçava aí como seria o golpe. E aí, segundo as anotações do Heleno, olha, eu vou falar, é difícil ler a letra do general, não é um dos que escreve, nossa, que caligrafia linda do general. Podia ser pior, tá? Mas não é muito fácil. Mas, pois bem, no começo aí na primeira folha, ele começa a falar que, ó, você tem que agir, vamos agir, a gente não pode ficar falando, tem que agir. E não, tem até uma frase aqui, não tem que falar, tem que agir. Aí ele, ilegalidades estão sendo cometidas, diz ele pelo TSE. Aí o que diz aí é o seguinte: eles iam criar uma corte especial. Olha, eu tô falando isso aí desde 2020. Nos atos antidemocráticos lá da Sarah Winter, lembra? Eu já falava isso. Olha, foi feito na Hungria, foi feito na Polônia, foi feito em Israel e é o que o Bolsonaro quer fazer no Brasil, que é a estratégia da extrema-direita para se manter perpetuamente no poder. Só deu errado na Polônia, que saíram do poder. Nos outros, eles se mantêm no poder aí há mais de 10 anos. Que é o quê? Eles criam uma corte acima do Supremo Tribunal de lá. Quando eles não conseguem mudar os ministros, eles criam uma corte paralela ou acima. Se eu não me engano, em Israel essa corte é paralela. Pois bem, e aí nessa corte, como foi criada agora, quem escolhe todos os integrantes? Eles. E aí essa corte, como na Polônia, por exemplo, avaliza todas as decisões do Supremo Tribunal. Então imagina que o STF chega e diz, olha, o Daniel Silveira ameaçou matar ministros do STF, ele está condenado a 8 anos de prisão. Chega o delegado lá e prende o Daniel Silveira. Chega essa corte e fala, não, você não pode prender um deputado, ele tem a sua liberdade de expressão. Prenda o Alexandre de Moraes e prenda o delegado. Inclusive, isso está escrito aqui, ó. Está escrito aqui um trecho, que é um trecho que a caligrafia aí do general está um pouquinho melhor, em que ele diz o seguinte, eu não sei se dá para ler, eu coloquei no meu Instagram, quem quiser tá lá, viu? Melhor para ler talvez, mas aqui, ó, quem assiste em tela grande deve dar para ler aqui, ó, pausa para ler, mas eu vou ler para você, até porque a caligrafia do general tá longe de ser a melhor do mundo, né? Vamos lá. Ele diz: a AGU, a Advocacia Geral da União, faz um texto fundamentado na Corte Federal, falando sobre ordem ilegal. Então eles vão, se tiver uma ordem ilegal do STF, a Advocacia Geral da União vai para essa corte especial que está acima do STF. Aí ele fala que essa corte especial vai agir contra quem fez isso. E aí no final, na última página, o general Heleno fala o seguinte, inclusive com a prisão do delegado que cumpriu a ordem ilegal. Ou seja, o que aconteceu é o seguinte, no texto ali ele dá a entender que isso ia rever também decisões passadas, não era só para depois do golpe. Ou seja, o delegado que investigou o Renan Bolsonaro, ele foi afastado, provavelmente seria preso. Logo deu golpe, prende esse cara, ó. A ordem lá era ilegal. Os delegados todos que estavam no inquérito das fake news, quem prendeu o Oswaldo Eustáquio, quem prendeu a Sarah Winter, quem prendeu o Sarah Giromini, né, o nome dela, quem prendeu o Daniel Silveira, quem fez aí a busca, a apreensão, esses agentes, principalmente os delegados, quem comandou isso tudo, a gente nem tanto que ele cumpriu ordens. Todos presos, vocês cumpriram ordem ilegal. Então já fazer uma limpa na Polícia Federal. Quem era a delegada do caso do inquérito das fake news? A delegada Denise? Presa. Quem é o delegado do inquérito dos atos antidemocráticos? Preso. Quem é o delegado aí do inquérito do 8 de janeiro? Preso. Prende tudo isso aí. Porque aí já faz uma limpa na Polícia Federal que o Bolsonaro sempre quis fazer, mas não conseguia fazer efetivamente. A polícia continuava trabalhando, continuava investigando crimes dele, mesmo durante o governo dele. Ele fez o que faz o bolsonarismo, afastou o delegado Calandrini, foi afastado, teve o delegado Saraiva também, que foi afastado, vários foram aí afastados, mas a polícia continuava, no que dava ali, na medida do possível, investigando. Então, o que o general Heleno estava tramando aí com o Bolsonaro, lembre-se, eles estavam em reuniões aí, tinha o decreto golpista que estava no celular do ajudante do Bolsonaro,
que era o tenente-coronel Cid, e que depois estava impresso no gabinete do Bolsonaro, que mostrava. Então tem que ter sempre, todo golpe tem sempre um fundo jurídico, que é para falar, ó, tem que ter uma regra aqui. Senão não tem, deu um golpe, qual é a regra aqui? O que pode fazer e o que não pode? Então eles criam ali um cenário jurídico que teria uma corte que ia aí autorizar a prisão de delegados da Polícia Federal e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Já sabe a Polícia Federal, já foi divulgado que o primeiro plano envolvia pedir a prisão já do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. Do Rodrigo Pacheco por omissão, entre aspas, porque ele não pautava pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então veja, grave, porque agora você tem a prova de que, o Bolsonaro diz que ele não sabia disso. Não, peraí, o cara que estava contigo mais de 12 horas por dia estava contigo lá no palácio. Ele escreveu de próprio punho isso aqui, que quando você pega esse documento aí de próprio punho dele e liga com a minuta que estava no seu ajudante, o Bolsonaro, estava com o seu ajudante, fica difícil. Fica impossível a situação. Então a polícia já está mostrando as provas para a prisão do Bolsonaro. Muitos estão dizendo, vai ser preso já, vai ser preso, porque a coisa tá feia, muito feia. Tivemos uma verdadeira delação do general Freire Gomes, em que ele diz, quem comandou tudo foi o Bolsonaro. Lembra da delação do general Freire Gomes dizendo que quem comandou foi o Bolsonaro? E agora lembra de uma mensagem que eu mostrei aqui várias vezes do tenente-coronel Cid, da esposa do tenente-coronel Cid, com a filha do general Vilas Boas, em que ela fala, olha, o Bolsonaro quer que todos vão para Brasília. O Bolsonaro quer que fechem as estradas. E ela mostra ali, quem está dando as ordens é o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro dava as ordens para o Cid dava as ordens para geral, o general Braga Neto dava essas ordens lá no QG do golpe para o pessoal dos acampamentos golpistas, e o general Heleno, o Bolsonaro, o Felipe Martins, que já está preso, e alguns outros, o Anderson Torres e alguns outros, estavam trabalhando na minuta do golpe. Minuta, para quem não sabe, é um esboço de um documento, ou seja, o documento se chama documento depois que está assinado. Enquanto ainda não está assinado, é uma minuta. O Bolsonaro não assinou, porque não teve apoio da maioria ali do generalato, e principalmente do chefe do exército e do chefe da aeronáutica, que são as duas maiores forças. Então ali o Bolsonaro ficou bem enfraquecido, por isso não teve o golpe. E agora, quando você tem a informação de que foi o Bolsonaro quem estava comandando os acampamentos golpistas, fica claro por que a tentativa de golpe ocorreu depois, no dia 8 de janeiro, e por que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar com o Trump. Fica claríssimo, vamos tentar fazer um golpe nos seus moldes. Como foi? Sim, você errou no que, o Trump? Vamos ver aqui no que o Trump errou, vamos tentar acertar no que o Trump errou. Não conseguiram, fracassaram nisso. O general Freire Gomes também disse que o Bolsonaro barrou, no dia 29 de dezembro, os acampamentos golpistas seriam desfeitos. E o Bolsonaro deu ordem expressa para barrar aquilo. E depois que o Lula assumiu, aí depois já não era mais o Freire Gomes, ele também não era no dia 29 de dezembro, o que aconteceu foi que o exército já estava contra desmanchar os acampamentos golpistas, porque o Bolsonaro já tinha dado a ordem. Não, agora o golpe vai ser via acampamentos golpistas. Tanto é que o general Dutra chegou até a ameaçar o chefe o chefe da polícia do Distrito Federal, que na época era o Anderson Torres o chefe, mas quem estava como ali interventor era o Capelli. O Capelli falou, o general Dutra disse, eu acho que a minha tropa é um pouquinho maior que a sua, hein? Ou seja, eles não queriam, mesmo depois da tentativa frustrada do golpe, eles não queriam desfazer os acampamentos. Aí depois ali que o Bolsonaro, no dia 29 de dezembro, deu a ordem que tinha que continuar o acampamento, aí o pessoal lá em Brasília e os bolsonaristas do alto comando do exército disseram, os acampamentos vão continuar. Por quê? Porque iam tentar dar o golpe. Então vai ficar bem feia a coisa para todo mundo, viu? Muito, muito ruim. A polícia tá começando a mostrar provas, viu? É pouco a pouco. Vazou uma coisinha aqui, vazou uma coisinha ali, tá vazando outra ali. Por quê? Porque eles estão já colocando aí na cabeça do povo o seguinte, o Bolsonaro será preso, e será preso muito, muito em breve. Veremos aí quanto tempo até a prisão do chefão. Alguns dizem, em 12 horas, Thiago, já estará preso o Bolsonaro. Será que 7 da manhã já estará preso? Não sabemos. Amanhã veremos. Alguns dizem que o Heleno vai ser preso antes. Fizeram uma enquete. Quem vai ser preso antes? Bolsonaro, Heleno, Braga Neto ou Carla Zambelli? Olha, eu ia falar exceto o Braga Neto, mas olha, tá uma briga difícil, viu? Da Carla Zambelli eu falo mais sobre ela amanhã. Que olha, se o general Heleno
tá aí, ó, despontando agora como o grande líder nessa corrida para ver quem é o homem mais burro do universo, o ser humano mais burro do universo. Eu vou falar, o Braga Neto não fica atrás e a Carla Zambelli nessa aí. Depois falo da Carla. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!